eu quero falar sobre duas situações envolvendo pastores, falsos profetas, igrejas e o antro do fascismo. A primeira situação é o acidente do pastor lá de Camboriú, vice-presidente, caiu e morreu. A segunda situação, eu quero comentar em cima da fala do falso profeta mercenário, o Silas Maracutaia. Você vai ter um pouquinho de paciência, porque eu vou colocar só um trechinho da fala dele. Eu sei que você tem ânsia de vômito e tudo, normal, absolutamente normal, mas eu vou colocar só um pedacinho para que eu possa embasar toda a minha fala. Antes, porém, vou pedir o seu apoio, o seu engajamento, a sua participação. Fala de onde você me assiste, dá aqui a sua opinião, diga o que você acha disso tudo, discorde, concorde, mas participe, por gentileza. O pastor que caiu do telhado, vice-presidente do tal movimento neopentecostal, caiu do telhado porque estava trocando as telhas. E são duas situações aí. A primeira, por que uma igreja deste tamanho, que mobiliza o Brasil inteiro, não faz pelo menos um movimento mínimo, já que o dinheiro vai tudo para o bolso da pastorada? Por que não incentiva a geração de empregos contratando uma empresa especializada para fazer esse tipo de trabalho? Trabalho em altura exige qualificação. O segundo ponto, que eu acho que a igreja não deve ter dinheiro para pagar uma empresa especializada, ou talvez não sobre dinheiro para isso, porque o dinheiro vai tudo para o bolso mesmo, e aí acaba ficando sem dinheiro para contratar profissionais. Mas o segundo ponto também importante, já que não quer contratar uma empresa especializada, é por que o pastor estava em cima do telhado sem EPI, equipamento de proteção individual. Meus pêsames à família, mas família, vocês devem processar a igrejola por não ter fornecido os equipamentos de proteção individual para o pastor. Eu acho tão esquisito o que está acontecendo com a pastorada, porque é pastor pedreiro, é marceneiro, é político, é pastor envolvido com todo tipo de coisa que não tem a ver com ser pastor. É uma coisa esquisita, assim. Mas é que o nome pastor, o título, virou praticamente uma profissão, né? A igreja também não é igreja. Virou uma empresa com fins lucrativos e que é usada também quando se pretende mobilizar voto dos fiéis naqueles em quem os pastores a priori já negociaram e que, portanto, dizem que são os escolhidos por Deus para serem votados pelos fiéis. Virou um mecanismo de alienação espiritual e política também, né? A segunda parte da minha fala diz respeito ao falso profeta, e aí eu queria comentar em cima da fala dele. Vejamos. Até onde vai esse farsante de Pablo Marçal para enganar evangélicos e o eleitor em São Paulo? Então, a preocupação do pastor e falso profeta mercenário, o Maracutaias, é de que os cristãos vão ser enganados. E é um contrassenso, né? Já que a mensagem de Jesus, ela sempre teve como ponto central a desalienação, a ampliação da capacidade crítica, analítica, perceptiva, com o upgrade da espiritualidade e da mentoria, em tese, da consultoria imediata do Espírito Santo que habita cada um dos cristãos e que, portanto, os guia de modo que não sejam conduzidos por lobos. Ponto aí mais crucial dessa fala toda minha é que, se o Espírito Santo realmente está nestes fiéis, habita esses cristãos, ele não está alertando esses cristãos a respeito dos falsos profetas e também dos políticos que eles adotam para si e adoram como messias que vão chegando para atender a demanda da idolatria destes mesmos cristãos que deveriam ter uma consultoria, uma mentoria do Espírito Santo. Ou seja, ou não existe o Espírito Santo neles, ou eles não estão sensíveis à voz deste, que ao coração de cada um deveria falar. Só que não, né? Porque a preocupação do pastor é que esses fiéis saiam do controle dele e vão para o controle do outro. Porque se o pastor em questão pregasse uma mensagem de Jesus que liberta,
a verdade que liberta, ele não teria que estar preocupado com estes que supostamente seriam enganados pelo novo Messias, que já não é mais o Messias que o próprio Malafaia apresentou aos fiéis como sendo o escolhido de Deus. A grande verdade é que a mensagem libertadora de Jesus não é pregada, porque a mensagem de Jesus, a verdade que liberta, liberta da alienação, da condução, da marionetação, do controle do sistema religioso que se propõe se apresentando como sendo Jesus, de Jesus, continuidade da obra de Jesus, mas por escravizar as mentes e tornar essas pessoas suscetíveis ao engano, cumpre justamente um propósito oposto àquilo que Jesus ensinou como mensagem que liberta. Tem, sim, uma ação justamente contrária, é um desserviço a Cristo quando usa Cristo para que as pessoas sejam controladas por eles, de modo que não tenham discernimento, nenhuma capacidade analítica para fazer o básico daquilo que Jesus ensinou, como, por exemplo, olhar para o fruto e, por meio do fruto, conhecer a árvore. Ensinamento básico, o ABC do Evangelho. Olhe para o que a pessoa produz enquanto obras para ter uma ideia do que ela é, porque aquilo que emana do ser denuncia da essência do ser. Aí, se essas pessoas tivessem aprendido o básico de Jesus, certamente olhariam para Malafaia, Bolsonaro, Marçal e diriam: não, este não é de Deus, porque os frutos são reprováveis, são absurdamente contrários ao que disse Jesus.